essa discussão, né, acho que esse tópico especial da idade, né, do etarismo, ele ganhou bastante força recentemente. A gente tem cada vez mais assim, a gente vê até alguns casos que são muito crassos, assim, às vezes eu lembro que teve um caso de uma empresa que teve um e-mail vazado, assim, que estava rejeitando um candidato único e exclusivamente por conta da idade. E é isso, eu lembro que foi uma discussão muito grande, eu até vi alguns posts dentro do LinkedIn sobre isso. E assim, muitas vezes são profissionais simplesmente mais sêniores e que algumas empresas têm esse certo preconceito de rejeitar pura e simplesmente pela idade, sem sequer às vezes considerar o candidato. Ah, assim, esse qual que é a sua visão sobre esse tema e como que as empresas podem lidar melhor com isso? Porque algumas empresas acabam tendo, às vezes, uma cara mais júnior, né, funcionários mais jovens por estar em alguns setores e tudo mais. Eu vivi na pele, tá? Então eu, quando tinha 47 anos, não passei num processo porque eu era muito velho pro cargo, tá? E me machucou, né? Porque eu posso mexer, eu posso conquistar uma habilidade nova, consigo fazer um curso, consigo desenvolver, mas a idade eu não consigo mexer, né? Isso aqui faz parte de mim, né? Assim, esse sou eu. E quando eu fui rejeitado por causa disso, para mim foi um baque. E assim como eu, são milhares de pessoas, tá? Então, é muito doído e eu acho que tem um trabalho de conscientização. Eu tento fazer uma parte disso aqui, dentro da minha voz, do que eu posso falar sobre isso. Muita gente está falando sobre esse assunto e eu acho que a sociedade está envelhecendo. Então, as pessoas estão vivendo mais. Se a idade limite para as pessoas poderem trabalhar 45 anos, o que que vai ser dessas pessoas, né? O que que vai ser do mercado de trabalho? E esse trabalho conjunto entre diversas idades trabalhando junto, ele agrega. Então, assim, ele traz muitos benefícios para a empresa. Desde a da visão do mais jovem até a visão do mais velho, que às vezes já passou por experiências que podem ajudar alguém que não passou, tá? Então, essa mistura é bom, né? Integração é bom, ter diversos estilos, diversos pensamentos. A não homogeneidade é boa, né? Perfeito. E ainda nesse tópico de diversidade, né, dentro do que você pode falar, tem algum caso ou alguma empresa que você acha que é benchmark nesse tema, ou algo que você viu que você gostaria de citar, que acho que é relevante, que serve de exemplo? Não vou citar uma porque eu vou esquecer sempre alguém que vai ficar chateado, tá? Mas tem muitas empresas que têm foco muito grande em criar equipes diversas, né? Então, eu vejo que apesar da gente ter casos ruins no Brasil, nós também temos casos aqui que são usados pelo mundo inteiro como referência, tá? Então, o Brasil é um país que se preocupa bastante. Inclusive, a gente fez uma pesquisa final de 2024 com C-levels no mundo inteiro. E os executivos brasileiros, eles têm uma preocupação com diversidade até maior do que fora do Brasil, tá. Então, os executivos brasileiros entendem, em sua maioria, da importância de ter, a diversidade implantada em suas empresas, tá. Então eu fiquei até bastante positivo com o que eu vi nessa pesquisa. Perfeito. E o que eu ia perguntar, para a geração Z, esse tema de diversidade e ESG também é uma prioridade mais do que para gerações anteriores? E também o que que você destacaria que eu acho que é qual que é a marca do Gen Z que está no LinkedIn hoje, que trabalha, que está entrando no mundo corporativo? Eu acho que a marca, se você pensar nessa nova geração, é uma preocupação com o trabalho, mas uma preocupação que a minha vida não é somente o trabalho, tá. Então quando você pega as gerações baby boomers, millennials, etcétera, o trabalho era parte única ou talvez principal ou quase única da vida, né. E hoje acho que tem uma preocupação diferente em fazer com que o trabalho seja importante, mas não seja a única coisa, né. Então eu acho que esse é um dos fatores. Eu acho que o alinhamento entre o que essa geração espera versus o que as empresas podem oferecer e como elas se portam em termos de missão, de visão, de valores, etc., é mais importante para essa geração do que eram para gerações mais antigas, tá? Então, há 20, 30 anos atrás, a preocupação número um de um funcionário quando ele entrava numa empresa era saber se a distância era razoável, se tinha alguma chance de crescimento e se o salário dava para pagar as contas, tá? Não que esses fatores não sejam relevantes hoje em dia, mas hoje tem uma preocupação maior com outras coisas. Que tipo de serviço essa empresa presta? Qual que é a cabeça desses executivos? Como eles se posicionam em relação a problemas da nossa sociedade, tá? Então você vê, na época da Covid aconteceu bastante, né? Muitas empresas que não se portaram de forma que foi bem aceita pela sociedade pagaram os preços, né? Porque não era nenhuma questão do produto em si, era uma questão de como aquela empresa lidava com uma situação na sociedade, né. Eu acho que essa é uma característica da geração Z. Agora, sempre que a gente fala, né, você vai ouvir nas conversas na geração Z,
Gosta de trabalhar? Eu acho que gosta, eu acho que assim, essa geração Z é uma geração muito grande, a gente que precisa trabalhar, a gente tem que pagar contas, gente que vai para empregos que mesmo que não está alinhado com a missão, porque precisa ganhar, ah, o dinheiro do mês, tá certo? Então, eu não tenho essa fantasia toda sobre essa geração ser tão diferente. Tem características diferentes, mas é um mercado muito competitivo, é um mercado em que as pessoas precisam trabalhar e estão indo para o pau, sabe, estão indo porque precisa, sabe.